Fala galera, antes de começar esse vídeo então se inscreva no canal, dá um like no vídeo e vamos aproveitar mais esse vídeo sobre funções do primeiro grau. Vamos lá! Olá pessoal, então hoje continuando nossos vídeos que tratam da função do primeiro grau, nós vamos falar um pouquinho sobre os gráficos dessas funções, como é a representação das funções do primeiro grau dentro do nosso plano cartesiano, tá? Então nosso objetivo hoje é montar uma metodologia na qual a gente consiga desenhar o nosso gráfico, tá? Lembrando, isso é muito importante a gente saber, tá? Isso facilita bastante, que todos os gráficos das funções do primeiro grau são retas, uma única reta, tá? Então, sempre nós teremos uma reta. Se a gente admite que o nosso gráfico sempre vai ser uma reta, fica fácil também de a gente imaginar que, tendo dois pontos dessa nossa reta, a gente consegue desenhar a nossa reta. Ou seja, quando eu pegar e substituir um valor aqui, x igual a 5, nessa nossa função, eu vou ter um par de x e de y. Y seria o valor da função, né? E quando eu substituísse outro valor, por exemplo 3, eu teria um outro ponto dentro do nosso plano cartesiano. Como a gente sabe que o nosso gráfico é uma reta, a gente pode então simplesmente pegar esses dois pontos que a gente vai desenhar e fazer a nossa reta passando por esses dois pontos, tá? Então vamos começar com esse exemplo aqui, vamos ver o valor dessas funções em dois pontos. Por exemplo, eu quero f de 2. Nós temos 3 vezes 2 menos 6, isso aqui é igual a 0. Como é que isso aqui vai para o gráfico? X igual a 2. Então, quando x igual a 2, o valor da minha função, que é o y, é igual a 0. Ou seja, eu estou falando desse ponto aqui, tá? Vamos dar uma olhada mais algum valor aqui, ó. F no ponto 4, f de 4, quando x vale 4, nós temos 3 vezes 4 menos 6, isso vai ficar o quê? Ó? 3 vezes 4, 12, menos 6, isso aqui vai ficar 6, certo? Então nós temos aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, nós estamos falando desse ponto aqui, tá? E vamos dar uma olhada aqui, 1, 2, 3, 4, 5, a gente estaria falando um ponto aqui fora, mais ou menos aqui. Ou seja, nós teríamos esse ponto aqui como sendo um segundo ponto dessa reta, ou seja, a gente estaria falando aqui, ó, desse ponto. Com isso, com a régua, a gente já consegue fazer o gráfico dessa nossa função de primeiro grau, tá? Importante a gente saber que esses dois pontos não são o início e nem o fim da nossa reta. Eles passam, tá? Ou seja, isso aqui segue e aqui embaixo também segue. A gente não tem um tamanho definido para essa reta, uma vez que qualquer número real pode ser substituído aqui dentro do x. Então isso segue para ambos os lados. Vamos pegar uma outra função para que a gente tenha algumas noções referentes a esse gráfico. Ó. Então em vermelho agora eu vou fazer um outro gráfico. O gráfico seria de outra função. Dessa função aqui, ó, f de x igual a 0,5 x menos 3, tá? Para isso, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, vamos ver f de 2, para nós ver como é que vai ser o valor disso aqui. Então, quando x igual a 2, nós vamos ter isso aqui, 0,5 vezes 2 menos 3, quanto que vai dar isso? 1 menos 3 menos 2, tá? Esse é o valor. E nós precisamos de mais um ponto. Vamos ver qual ponto a gente vai pegar? F de 4, tá? Então seria 0,5 vezes 4 menos 3. 0,5 vezes o 4, a gente teria 2 menos 3 menos 1. Então vamos dar uma olhada lá. Quando x igual a 2, ou seja, nesse mesmo ponto aqui,
O meu y dá menos 2, seria esse ponto aqui, ó. O menos 2 está aqui, tá? Então, mais ou menos aqui seria o meu ponto. Quando x igual a 4, eu tenho menos 1, ou seja, a gente está aqui o 4, aqui o nosso menos 1, esses seriam 2 pontos da nossa reta. Com isso, nós podemos dizer que essa função em vermelho que eu fiz, tem esse gráfico aqui também em vermelho, tá? Nós podemos tirar algumas conclusões desses nossos gráficos. Uma delas é que, se nós tivéssemos aqui, ó, para essa função que eu fiz primeiro, f do ponto 3, tá? Quanto que seria, ó? 3 vezes 3 menos 6, isso aqui é igual ao quê? 3 vezes 3 dá 9, menos 6, a gente fica com 3. Quanto seria então? 3 e 3. 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. A gente está falando de um ponto aqui, que coincidentemente já está em cima da reta. Coincidentemente não, tá? Foi só uma brincadeira. Qualquer valor que a gente substituir aqui nessa função f de x vai ser um ponto dessa reta aqui. Então a gente não pode, de maneira alguma, achar pontos para essa função que estejam fora dessa reta. Mesma coisa para vermelha, tá? Para qualquer função do primeiro grau, os pontos gerados pela substituição de um valor ou atribuição de um valor em x vão ser pontos da reta do nosso gráfico. Certo, pessoal? Vamos ver mais alguns exemplos, então, para que a gente possa deixar esses conceitos fixos, tá? Então, mais dois exemplos para a gente prosseguir com essa construção, essa formação de gráficos de funções do primeiro grau. Nós temos essas duas funções, f de x igual a menos 3x mais 5, e como a gente já tinha feito anteriormente, nós precisamos, para dois valores de x, achar o valor da função. Ou seja, a gente vai substituir o x por dois valores para ver qual é o valor da função em cada uma dessas substituições. Para facilitar, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar x igual a 2, tá? Menos 3 que multiplica 2, mais 5, isso vai ser igual ao quê? Menos 3 vezes 2 dá menos 6, com mais 5, menos 1. f de 5. Menos 3 vezes 5, mais 5, isso aqui é igual a quanto? Menos 3 vezes 5 é para nós 15 negativo, mais 5, menos 10. Então vamos dar uma olhada como é que vai ficar esse nosso gráfico. A gente falou que para x igual a 2, o valor da função é y. Então, ó, x é o nosso eixo horizontal, certo? E y é o nosso eixo vertical, que representa o valor da função. Ou seja, quando nós temos 2 aqui, ó, para x, o valor da função é menos 1. Ou seja, esse é o nosso ponto. Certo? E quando nós temos 5, 2, 3, 4, 5, a função vale menos 10. 1, 2, 3, 4, 5. 10 estaria aqui. Seria um ponto nessa posição aqui. Dessa maneira, pessoal, nós podemos já tracejar aqui a nossa reta, desenhar a nossa reta, que é o gráfico da nossa função. Ou seja, dessa função menos 3x mais 5, o gráfico da nossa função é esse aí, tá? Agora nós temos aqui outra função, f de x igual a menos 2x, e a gente vai fazer o mesmo procedimento. Ó, por exemplo, f de menos 2, tá? Vamos botar um valor negativo nesse x. Ficaria menos 2 que multiplica menos 2, menos com menos mais, 2 com 2, 4, a gente tem 4. f de 2 positivo, isso aqui é igual a menos 2 vezes 2, ou seja, menos 4. Vamos botar esses pares de pontos aqui.
em x igual a menos 2, ou seja, esse ponto aqui, o valor de y é igual a 4 positivo. 1, 2, 3, 4. Ou seja, algo nessa região aqui. Para o valor de x igual a 2 positivo, nós temos como sendo menos 4. Tá? Então, esse aqui seria o ponto dessa nossa função. Tendo, portanto, então, esses dois pontos, a gente já é capaz de desenhar o gráfico dessa função que a gente desenhou aí em amarelo. Ok? Pessoal, algumas coisas então que eu gostaria de comentar com vocês referente aos gráficos das funções de primeiro grau. Primeiro, nunca podemos esquecer que todos eles são retas, sempre retas, tá? Não existe possibilidade de uma função do primeiro grau não trazer para nós uma reta. Vocês perceberam nos dois primeiros exemplos que eu fiz que todas as retas iam aumentando, né? Seja, tinham uma inclinação nesse sentido aqui, por exemplo, ó, vou desenhar algo só para representar. Todas elas tinham esse tipo de comportamento, tá? Esse tipo de inclinação sempre vai ocorrer quando o valor do A, aquele valor que está multiplicando o x, né? Ou seja, ó, esse valor aqui, sempre que ele for positivo, esse aqui vai ser o tipo de inclinação que a gente vai ter, tá? Diferentemente vai acontecer quando o valor for negativo. Olha só, negativo e negativo, nossas duas retas vão diminuindo, ok? Outro detalhe importante, vocês podem ver para essa função aqui que a gente tem o b igual a zero. O b não existe nesse caso aqui, ou melhor, ele é igual a zero. Nessa situação, a gente sempre vai ter a reta passando no 0 e 0, porque 0 vezes qualquer coisa sempre vai trazer um zero para nós, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo.